aqueles que nos visitam regularmente ou aqueles que nos estão a visitar pela primeira vez, que se sintam muito bem acolhidos, muito bem na casa de Deus. Vamos continuar o culto ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus, levantando-nos, cantando o hino ao adorar. Vamos se levantar para orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um sábado que estamos aqui na sua santa casa de oração para honrar e glorificar o teu santo nome. Quero te pedir agora uma bênção toda especial sobre as ofertas e os dízimos que foi arrecadado, que possa servir para o avanço da tua obra nos quatro cantos da terra, Pai. Abençoa cada doador, aqueles que não doarem, que o Senhor possa providenciar, mas que eles possam ser abençoados da mesma forma. Perdoa, Pai, o que tenho falado na tua presença e nos prepara para a tua volta, em nome de Jesus. Amém. Onde estão os pequeninos escondidos? Onde é que estão as crianças? Venham à frente que temos uma mensagem muito importante para vos contar. Os pequeninos, as bebês. Bom dia, feliz sábado. Hoje eu vou-vos contar uma história que é verdadeira. Aconteceu mesmo. Eu vou-vos falar do Samuel. Sabem que ele tinha 9 anos. Quem é que aqui tem 9 anos? Oh, temos vários meninos de 9 anos. Então Samuel tinha um problema. Sabem qual era o problema do Samuel? Ele tinha um grave problema nos olhos. Ele precisava de usar óculos muito grossos e muito caros. E os pais dele eram muito pobres. Um dia eles estavam na escola. Podem olhar para mim todos agora? Boa, muito bem. Um dia ele estava na escola. Lembram-se o que é que o Samuel tinha? O que é que ele tinha? Um problema nos olhos. Ele precisava de usar uns óculos muito grossos e muito caros. E havia um menino na escola que gostava assim muito de andar à luta. E foi lá ter com o Samuel e começou a provocá-lo. E pouco depois já estavam os dois metidos numa briga, e de repente há assim um movimento. E o outro menino bate na cara dele e adivinha o que aconteceu? Os óculos voaram, assim, vários metros e caíram no chão. O que é que aconteceu? Samuel foi ver os óculos, estavam partidos. Uma das lentes até estava já partida. Eram uns óculos muito caros. Então ele pegou naqueles óculos e tentou arranjar, mas não conseguia. Só que ele não conseguia ver nada sem aqueles óculos. Então pediu ajuda às professoras e as professoras começaram a colar os óculos. Eles ficaram mais ou menos assim, como estes. Todos cheios de fita cola, assim, até estava aqui partido, mas não tinha outra hipótese. Ele tinha que usar os óculos. Porque os pais não tinham dinheiro para comprar e porque ele não conseguia ver nada sem aqueles óculos. Aquele menino que andou à luta com o Samuel foi para casa. Quando ele chegou a casa, a mãe já sabia o que é que tinha acontecido. E disse-lhe assim: então tu partiste os óculos do Samuel? E esse menino disse: sim, mas ele compra outros. Olha, filho, tu sabes que o Samuel é muito pobre. E os pais dele não têm dinheiro para comprar outros óculos.
E o menino disse, ele já arranjou aqueles. Já arranjou, ficaram assim, não é? Acham que estão bem? Muito bem, naquela noite, esse menino não conseguia dormir. Sabe o que é que ele pensava? Nos óculos do Samuel. Eu realmente fui responsável por partir os óculos do Samuel, dizia aquele menino. Muitas vezes ele ficou a pensar e depois lembrou-se, realmente foi errado. Eu fiz um pecado. Eu fiz algo que não está certo. E nem sequer tinha notado. Sabem quem é que foi o menino que partiu os óculos do Samuel? Fui eu. Fui eu que parti os óculos. E fiquei muito triste naquela noite quando percebi que tinha feito algo errado e que nem tinha percebido. Fui eu. Felizmente tive a oportunidade de pedir desculpa ao Samuel e pedir desculpa a Deus. Mas sabem que a Bíblia diz-nos assim, no Salmo 139, no versículo 24. Gostava que nós acompanhássemos com muita atenção. O salmista, que é Davi, que está a escrever, diz assim: vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que eu faço de errado. E depois diz assim, e guia-me pelo caminho eterno. Então, cada dia nós devemos pedir a Deus o quê? Perdão, ajuda, para que Ele nos mostre o que é que nós estamos a fazer de errado. Muito bem. Por isso, eu queria pedir a vossa atenção, pensarmos que agora vamos querer fazer tudo certinho e na igreja estar em silêncio, ir para os nossos lugares, lembramos-nos isso, de cada dia fazer esta oração. Querem repetir comigo? Eu vou dizer e vocês vão repetir. Esta oração que Davi faz. Vamos fechar os olhos e orar? Senhor, ajuda-nos a ver se em nós há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos em silêncio para os nossos lugares. Feliz sábado. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada é de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. Você tem o valor. Amém. Bom dia e feliz sábado, querida igreja. É um prazer podermos estar juntos mais este sábado. Queria dar as boas-vindas a todos os irmãos, principalmente às visitas, àqueles que nos visitam hoje, e também aos que estão lá em casa a acompanhar-nos. Somos muito gratos por poderem estar connosco. No fim de setembro, do mês de setembro, eu e a Ângela fazemos anos de casados. E como fizemos a nossa boda de casamento ali no Guincho, fomos lá ver o mar e estávamos no topo da riba a ver o mar, a desfrutar do mar. A praia não estava muita gente, já não estava vigiada a praia por nadadores salvadores. E a certa altura, enquanto estávamos ali tranquilamente a ver o mar, vimos que haviam 3 casais de jovens estrangeiros e os 3 rapazes dirigiram-se à água junto às rochas e mergulharam. E eu percebi que ali havia um agueiro e percebi que quando eles mergulharam, quando vieram à tona, já não tinham pé. Mas nem se aperceberam do que estava a passar, que estavam a ser levados pela corrente. Continuaram a conversar, a boiar com os pés e com as mãos, a conversar uns com os outros, e nós de cima conseguíamos ver eles afastarem-se muito rapidamente. Era impressionante. Começámos a gritar para a praia, para eles, mas lá de cima ninguém nos ouvia. Ficámos realmente preocupados porque era uma velocidade enorme como que eles estavam a ir para fora e nem se davam conta. O impressionante é que estavam totalmente desapercebidos do perigo em que estavam. Então eu corri para baixo, desci pelas rochas e corri até à areia. Felizmente a história acabou bem, eu não vou-vos dar mais suspense, porque lá na praia encontrei um surfista que estava a sair do mar e avisei, e ele foi lá, chamou outros surfistas que estavam mais longe e felizmente conseguiram salvar aqueles jovens. Isto demorou muito tempo, no momento em que conseguiram ser alcançados pelos surfistas, já estavam completamente exaustos e a pedir ajuda, porque entretanto estavam a remar contra a maré
e não conseguiam. E foi uma sensação muito frustrante. Ninguém na praia, nem mesmo os próprios jovens estavam a ser arrastados, percebiam a urgência e a gravidade e o perigo que estavam a passar. E isso foi uma situação frustrante, não sei se já vos aconteceu. E nós vemos também na palavra de Deus, Deus prevê que a igreja dos últimos dias, a nossa igreja, a igreja dos últimos tempos, vai ter um problema de falta de noção de perigo e de urgência. E algo urgente, sério, está a acontecer, mas a igreja, eu, falo por mim, não me estou a perceber do que está a passar. E nós vemos isso muito claramente numa parábola muito conhecida, que eu gostava que nós acompanhássemos, cada um na sua Bíblia, em Mateus 25. Eu sei que é muito conhecida, mas demonstra exatamente esta questão. Mateus 25, no versículo 1, e começa exatamente por dizer... Mateus 25, versículo 1, gostava que todos acompanhássemos na nossa Bíblia palavras de vida que podemos ler, que têm poder. O reino dos céus é semelhante a quê? 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíam ao encontro do esposo. Então, esta parábola fala de 10 mulheres. Qual é o símbolo mulher na Bíblia, na profecia? O que é que simboliza? A igreja, muito bem. Então nós temos aqui 10 mulheres que representam a igreja. Elas são mulheres, que tipo de mulheres é que são? São descritas como virgens, não é? Mulheres virgens é símbolo de mulher impura ou pura? De igreja pura ou impura? Igreja pura. Então nós estamos aqui a falar, elas não estão a representar pessoas que estão enganadas, que estão perdidas, estão a representar pessoas que conhecem a verdade. Certo? E reparem o que é que diz no versículo 2. 5 delas eram prudentes ou sábias e as outras 5 eram loucas. Muito bem. Agora reparem o que é que acontece no versículo 5. Nós vemos 5 eram prudentes, 5 eram loucas. No versículo 5 diz-nos e tardando o esposo, o que é que simboliza o esposo? Jesus. Portanto, a vinda do esposo significa a vinda de Jesus, não é? Tardando o esposo, o que é que aconteceu? Tosquenejaram todas e adormeceram. Então, 5 sábias, 5 loucas, quantas adormeceram? Todas. Jesus prevê que há um tempo na história da igreja em que todos estão a quê? A dormir. Em sonolência, com falta de sentido de urgência, com falta de sentido de zelo. Não se esqueçam dessa palavra que vai ser importante mais adiante. Com falta de zelo. Não há sentido de urgência e da importância. E todos dormem. Mas, entretanto, algo acontece. Nós conhecemos bem a história, no versículo 6 e 7. Mas à meia-noite, ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens, de repente, o que é que fizeram? Se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Agora já era urgente, não é? De repente, já é tudo urgente. No meio daquele sono, só que sabemos que nesta história, para aquelas que não estavam preparadas, já foi tarde demais, não é? E já não valia a pena ser urgente, já não havia nada a dizer em relação à urgência, porque não havia nada a fazer. O que estava feito, estava feito. Vamos agora a Apocalipse 3 e vamos ver a mensagem que conhecemos bem à igreja de Laodiceia. Jesus, eu gostava de recomendar a todos um livro que me ajudou também para basear neste estudo, que chama-se Laodiceia, da Casa Publicadora Brasileira, e diz assim: Laodiceia, o urgente conselho de Cristo à igreja. Então diz-nos aqui, em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, vamos acompanhar todos nas Bíblias, e diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. E agora começam os conselhos de Jesus a esta igreja, que é a nossa igreja do nosso tempo. E o que é que Jesus te aconselha a fazer? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para quê? Para que vejas. Isto vai ser importante também mais à frente. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E agora o que é que Deus diz? Qual é o conselho para a igreja? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós estamos familiarizados, sabemos que esta mensagem é para a igreja dos últimos dias, sabemos que essa mensagem é para nós. Esta é a mensagem para a igreja dos últimos dias. A igreja morna, a igreja que vai estar adormecida antes da volta de Jesus. E Deus diz muitas coisas à igreja de Laodiceia, e uma delas é: sê, pois, zeloso. E o que é ser zeloso? Vamos ver ao dicionário, diz que é uma afeição ardente por algo, uma dedicação enorme, uma diligência em qualquer serviço. Se Deus está a pedir à igreja para ser zelosa, significa que a igreja não é zelosa, certo? Que a nossa igreja não está a ter o zelo que devia ter. Não tem urgência, não tem diligência, afeição ardente. E por isso é que Deus lança este apelo urgente. Há uma citação que é muito conhecida do Espírito de Profecia, do livro Mensagens Escolhidas, que diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Eu vou repetir, e vamos rever esta citação várias vezes. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Então, qual é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades? Um reavivamento. Mas vocês já imaginaram, se uma pessoa precisa de reavivamento, é porque ela não está muito viva, não é? Precisa de um reavivamento. Então, cada vez vemos mais esta necessidade que vai de encontro a todos estes textos que nós temos estado a ver. Quando pensamos em alguém que está reavivado, que é zeloso, em quem é que pensamos? Costumamos dizer, uma pessoa que está on fire, realmente ardente por Deus, por Jesus. Nós ouvimos vários testemunhos e vemos pessoas com experiências incríveis. Lembro-me de uma jovem que passou por uma conversão incrível e ela tinha tanta vontade de falar aos outros de Jesus que contava a sua experiência. Ela foi a todos os vizinhos bater à porta, perguntar se queriam ter estudos bíblicos. E perguntavam-lhe: mas tu já tinhas dado algum estudo bíblico antes? Não. Mas tu já tinhas tido formação para estudos bíblicos? Não. Então ias bater à porta das pessoas para dar estudos bíblicos sem formação? Sim. E as pessoas aceitavam? Ela dizia: 1 em cada 20? Sim. E assim deu muitos estudos bíblicos sem formação. Mas o que é que ela teria sem formação, sem nunca ter dado um estudo bíblico para conseguir aquilo? Eu podia falar também, que já partilhei muitas vezes convosco, do meu avô. O meu avô tinha uma loja de eletrodomésticos. Uma vez o Ricardo Dias chamou-lhe outro nome, disse que era um centro evangelista disfarçado, de evangelização disfarçado, porque realmente ele tinha um objetivo. E ele disse-me várias vezes esse objetivo: não pode sair ninguém desta loja sem ouvir falar da esperança da salvação. Isto é zelo, ou não é? Isto é o sentido de urgência. Podíamos falar de muitos outros exemplos. Eu sei que nesta igreja há pessoas que fazem trabalho inclusivamente anónimo, de ajudar pessoas, de fazer com muito zelo, de dar estudos bíblicos, e com certeza que também temos isso. Mas há uma claramente, Deus diz que a igreja dos últimos dias faltaria zelo. E eu vou ler o resto daquela citação das mensagens escolhidas, que dizia: um reavivamento era a nossa mais urgente necessidade. Lembram-se de lermos isso, essa citação? E agora gostava de ler o resto. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação.
Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. E agora reparem nesta parte. Não porque Deus não esteja disposto a dar, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-lo. O nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas aos filhos. Compete-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento, fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas. Queridos irmãos e visitas, todos os que nos veem, cada vez mais eu creio que a palavra de Deus é muito clara, que a oração mais importante de súplica que nós podemos fazer é pedir o derramamento do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a minha vida, a nossa igreja não vai longe. Nós vemos isso no livro de Atos, não é? Eles não tinham grandes posses, não tinham internet, não tinham tecnologia, nem sequer equipamentos de som para falar para muitas pessoas e ser atingido, nem tinham carros, nem bicicleta sequer, iam a pé e numa geração conseguiram passar o Evangelho a todo o mundo conhecido de então. Então, o que é que eles possuíam se não tinham nada destas coisas? O que é que eles tinham e que eventualmente nós não temos na mesma medida? O que era? O Espírito Santo, não é? Tudo o que precisamos é do Espírito Santo. Amém? Então, porquê é que não temos o Espírito na medida que eles tinham? Eu sei que todos nós, de alguma forma, temos uma porção do Espírito. Senão não estaríamos aqui, senão não teríamos conhecido, aceito Jesus como nosso Salvador. Mas eu creio que sabemos, eu falo por mim, eu não tenho o Espírito naquela medida. E se nós formos a um livro que é fantástico também, recomendo também, que é de um dos nossos pioneiros, que se chama A Promessa do Espírito Santo, de Prescott, W.W. Prescott. E ele começa o capítulo 1 e vai àquela parábola muito conhecida de Lucas 11. Não vamos ler toda, mas eu penso que os irmãos conhecem. Um homem vai bater à porta do amigo porque chegou uma visita à sua casa e ele não tem nada para oferecer. Então foi à casa do amigo e bate à porta, mas o amigo já está a dormir com os seus filhos e diz, não, eu não vou à porta porque já estou deitado com os meus filhos, agora não vou abrir a porta. Naquela altura havia toda uma série de implicações, sabem que os animais estavam lá em baixo, portanto tudo descer para abrir a porta era algo que exigia uma logística complicada. E ele diz, o senhor que estava na casa diz que não vai abrir, mas diz-nos a parábola que pelo importúnio, pela insistência, pelo zelo, pelo sentido de importância daquele amigo que insiste tanto a bater à porta, finalmente ele vai e dá o que é pedido. Então diz-nos aqui no versículo, vamos ao capítulo 11 de Lucas, que tem aqueles textos que conhecemos muito bem, de versículos 9 e 10, diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E agora é importante que eu queria realçar era este ponto do versículo 11. E qual o pai entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E agora reparem no versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O que é que está lá escrito? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui Deus compara a vontade, o desejo, a disposição que Deus tem para dar o Espírito Santo à disposição que uma mãe ou um pai tem para alimentar o seu filho. Estão aqui vários pais, não é? Qual é o desejo que nós temos para alimentar os nossos filhos? Eu acho que não há possivelmente um desejo mais forte, não é? Daquela necessidade mais básica que eles têm. Às vezes os nossos avós contam aquelas histórias do tempo da guerra em que juntaram toda a família e não havia nada para comer.
E tinham que dizer à família, olha, esta noite não há nada para jantar. Imaginem o que isso é para uma mãe ou para um pai. Imaginem que agora vocês chegavam a casa e não havia nada para comer e tinham que comunicar isso à vossa família. Eu não consigo imaginar dizer isto aos meus filhos. Quão dispostos estão os pais a alimentar os seus filhos, pois Deus está muito mais disposto do que isso a dar-nos o Espírito Santo. Então, se Deus está tão disposto a dar-nos o Espírito Santo, em grande abundância, sem medida, em proporção pentecostal, onde é que está o problema? Está em Deus? É claro, o problema está em nós. Então, o que é que estará a impossibilitar-nos de receber o Espírito Santo? E eu, quando li este capítulo, o primeiro capítulo deste livro, eu pedi e disse, Senhor, mas o que é que realmente nos está a impedir de receber o Espírito Santo? A mim, individualmente, como igreja. E passei para o capítulo 2. E no capítulo 2 começa com um texto de Hebreus 1:9. Podemos ler em Hebreus 1:9. Não sei se era possível porem o relógio, não sei se dá para pôr. Em Hebreus 1:9, é algo que se refere a Jesus, é um texto que se refere a Jesus, aliás, é citação de uma profecia do Salmo 45, e diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então aqui está a descrever porque é que Jesus tinha uma dose do Espírito Santo maior do que qualquer um. Maior do que os seus companheiros. Este óleo de alegria que podíamos provar, não vamos desenvolver, que é o Espírito Santo. Então nós vemos aqui qual era o motivo por que Deus tinha esse Espírito Santo. Porque diz aqui, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Ao ler isto eu pensei, então Senhor, eu não tenho o Espírito Santo, será exatamente por isto, porque eu faço exatamente o contrário. Amo a iniquidade e odeio a justiça. Talvez não estejamos a falar daqueles pecados que nós pensamos que são muito graves, pensamos sempre no sexo, na questão do homicídio e outros assim. Mas realmente, lamentavelmente, se nós pensarmos bem na nossa vida, continuamos ainda a ter amor pela iniquidade, amor por muitos pecados. E esse é um dos motivos, aliás, porque o Espírito Santo não nos é dado. Aliás, isso é muito claro num texto, em Atos 5:12. Este eu gostava que todos acompanhássemos, Atos 5:12, porque aqui é muito claro este aspecto. Eu acho que é Atos 5... Talvez 4:12, desculpem. Não. Peço desculpa. O texto diz-nos, e é muito conhecido, que diz-nos, e nós somos testemunhas, suas testemunhas acerca dessa palavra, nós e também o Espírito Santo de Deus, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Se alguém conseguir encontrar, eu agradecia que me dissesse, tenho aqui a referência errada, peço desculpa. 5:32, obrigado. Exatamente. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também quem? O Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então isto é muito claro. A presença do amor ao pecado, o amor à iniquidade na nossa vida, está-nos a impedir
de receber o Espírito Santo. Por isso é que aquela citação do meu livro Mensagem Escolhida diz-nos: compete-nos, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus na sua promessa para conceder-nos a sua bênção. Deus ainda não respondeu à nossa oração pelo derramamento do Espírito Santo. Eu falo por mim. Mas a boa notícia é que Ele quer responder a essa oração. Quem é que aqui já recebeu esse Espírito Santo sem medida, em medida pentecostal? Eu não. E porquê é que ainda não recebemos? Eu falo por mim, porque ainda amo a iniquidade. Ainda há aspectos da minha vida, a presença do pecado e a desobediência impede-me de receber o Espírito Santo. Nestas ocasiões nós pensamos talvez em pecados muito, como dizia, daqueles muito que têm muito, parece que nós graduamos em grandes, pequenos, não é? Mas realmente a Bíblia mostra-nos vários outros pecados, como já vamos ver mais à frente. E às vezes podemos pensar, mas eu não faço isto, eu não sou assim uma pessoa tão má, não é? Assim, não faço assim coisas tão más, até vou à igreja, não tenho uma vida secreta, ou não, uma vida de mentira. Esse aspecto, ou essa questão de termos dificuldade em identificar pecados na nossa vida, não é um sinal de que não há pecados na nossa vida. Eu vou repetir esta frase porque é importante. A questão de não conseguirmos identificar pecados na nossa vida não significa que não há pecados na nossa vida. Na realidade, significa exatamente o contrário. E nós vemos isso porque é um cumprimento da profecia de Apocalipse 3 da Igreja de Laodiceia. Qual era a característica da Igreja de Laodiceia? É que ela achava que era rica, que tinha tudo, e Deus diz que é miserável, pobre, cega e nua. E o que é que Deus oferece a essa igreja, em Apocalipse 3,17? O que é que Deus oferece a essa igreja como solução, uma das soluções, no fim do versículo 17? Portanto, no fim do versículo 17 diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. E depois o que é que diz? E não sabes. Ou seja, isto é uma característica clara da Igreja de Laodiceia. Por isso, se nós não conseguimos identificar os nossos pecados, é realmente porque estamos a viver uma experiência laodiciana. E por isso, mais à frente, nós vemos no versículo seguinte que Deus oferece um colírio. Para quê? Para que vejas. Para que veja o quê? Os meus pecados. Aqueles pecados que, como na história das crianças, eu como criança, ao partir os óculos daquele menino, nem pensei que era algo importante. Nem pensei que provocar o outro e fazer uma luta, se calhar não era algo grave. Mas Deus, através do seu Espírito, pode-nos colocar esse colírio para nós vermos o pecado na nossa vida. Nós vemos isso também em Isaías 58:1. Vamos ler esse texto antes de terminarmos, porque descreve, também do ponto de vista profético, descreve a nossa igreja. Descreve a minha vida. E reparem no versículo 1, 58, versículo 1. Deus diz assim a Isaías: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo o quê? A sua transgressão. E à casa de Jacó o quê? Os seus pecados. Então Deus começa a dizer a Isaías: olha, tu vais pregar ao povo e tu vais começar. Por onde é que ele vai começar? Por dizer os seus pecados. E agora Deus vai descrever como é que era a igreja naquele momento. E vamos ver o versículo 2. Reparem no versículo 2. Todavia me procuram. Com que frequência é que procura a igreja a Deus? Cada dia. Ou seja, é uma igreja que tem vida devocional. Procura a Deus cada dia.
Cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos. Eles querem saber de Deus, não é? Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça e reparem o final, e têm prazer em se chegarem a Deus. Digam uma coisa, isto é uma igreja que não tem vontade de saber de Deus? Não, eles querem saber, têm vida devocional diária. Diz lá que me procuram cada dia. Diz também que eles têm prazer em saber os meus caminhos. Eles estão interessados em ir à palavra de Deus e ver. Só que há um problema, no versículo 3. Eles dizem assim, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Basicamente eles estão a dizer, Senhor, mas nós vamos à igreja, estudamos a Bíblia, até oramos, até às vezes jejuamos e não vemos batismos em massa, não vemos o derramamento do Espírito Santo de forma sem medida, naquela forma que tu prometeste. Porquê? Onde é que está o problema? E então Deus depois vai descrever uma lista onde descreve os seus problemas. E o problema é que eles viviam em pecado. E não só aqueles pecados que nós às vezes pensamos, mas também aqueles pecados que Tiago 4,17 diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E muitas vezes nós esquecemos que os pecados por omissão são tão pecados como os outros, não é verdade? E por isso é que ele descreve ajudar os necessitados, descreve dar uma palavra de esperança aos outros que estão à nossa volta. Queridos irmãos, nós temos talvez, até tenhamos jejuado já, orado, feito tudo isto, mas há um jejum que nos falta e falta-nos primeiro ver os nossos pecados e jejuar do pecado. E por isso é que nós precisamos de fazer aquela oração que lemos na História das Crianças, e eu gostava de ler esse texto, é o último texto que vamos ler, que é Salmos 139, versículo 23 e 24. E antes de lermos este texto, nós já percebemos que não somos as melhores pessoas para avaliar a nossa vida, para avaliar se pecamos ou não, não é? Aliás, Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Somos os piores em fazer, a pior forma de tentarmos avaliar é autoavaliarmos através do nosso coração, porque enganoso é o coração mais de todas as coisas e perverso, diz o texto, não é? Então nós vemos que a única forma é seguir aqui o que é dito neste salmo. E Davi faz esta oração, e a oração é, versículo 23 e 24 do capítulo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em mim há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, vamos repetir este texto juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, façamos disto a nossa oração, porque Deus está tão desejoso de derramar o seu Espírito Santo como um pai de alimentar o seu filho. Mais desejoso de dar o Espírito Santo do que um pai alimentar o seu filho. Mas falta-nos perceber aqueles pecados. E é interessante, tenho experimentado fazer esta oração cada dia. E Deus tem mostrado coisas, até posso dizer, uma das vezes, fiquei impressionado que Ele mostrou-me um pecado que eu nem sequer tinha imaginado, nem pensado que poderia ser algo mal que eu estava a fazer. E naquele momento, na minha meditação, lembro-me que até corei de pensar naquilo quando Deus me trouxe à mente. A Bíblia diz que Deus nos vai dar o colírio para que vejas. Deus vai nos dar esse discernimento para podermos ver. E por isso, eu faço um apelo a todos, que possamos realmente pedir a Deus cada manhã que sonde o nosso coração, que veja se há algum caminho mau em nós, para depois podermos corrigir, pedir perdão a Deus
e o Espírito Santo ser derramado sobre a nossa igreja. É a minha oração. Amém. Irmãos, de pé, vamos cantar o hino Santo Espírito com toda a reverência, com todo o louvor, antes de nos despedirmos e de sairmos para as nossas casas. Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Feliz sábado. Vamos curvar nossas frontes para falar com nosso Deus. Amantíssimo Deus, Criador dos altos céus, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, por cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Ó Deus, nos dê uma semana, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, que possamos sentir a Tua presença na nossa vida, nas nossas vidas, Senhor, todos os dias. E com esse hino maravilhoso, Senhor, que fique na nossa mente, Senhor, que possamos nos reavivar cada dia mais. Obrigado, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos vir-nos com o último hino e realmente vamos até às nossas casas, vamos em paz e vamos com o nosso coração. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz
achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Amém. Que bonito. Vamos ficar em reverência, permanecer em reverência, podemos sentar e guardar que no serviço nos acompanhe até à saída. Um resto de um bom sábado a todos.